Boa tarde, queridos missionários, missionárias, internautas que estão conectados conosco. Vamos esperando, né? Padre Luiz, que vai se reconectar, deu um probleminha na internet. Ele é o nosso convidado de hoje para estar fazendo uma reflexão com a gente, né? Vamos aguardar alguns instantes enquanto as nossas missionárias entram em contato com ele para ver o que aconteceu lá. Enquanto isso, vamos entrando. Vamos conectando com a gente para a nossa terceira live missionária. Já vai deixando o seu recadinho aí, já vai deixando a sua curtida. Já tem um recadinho aqui da Elizabeth, Ana Rodrigues, que fala que bom estarmos juntos outra vez. Um abraço para todos, um abraço para você, Elizabeth. Primeiro recadinho que chega aqui. Alguém conseguiu entrar em contato com o padre? De vocês aí, para ver o que aconteceu? Dentro de alguns instantes, vamos começar a nossa terceira live missionária. Aguardem uns minutinhos. Já podem mandar os seus recadinhos, a sua curtida, falar de onde vocês estão participando dessa live. Vai estar com a gente hoje o Padre Luiz Mosconi, que deu um probleminha lá na internet dele, mas ele já está chegando com a gente. Enquanto isso, vamos cantar. Vamos cantar O Pão Sofrido da Terra, que é uma música que vai contemplar o tema que a gente vai estar conversando hoje, né? Que o tema de hoje é comunidade eclesial missionária sustentada no pilar do pão. O pão sofrido da terra na mesa da refeição, o pão sofrido na mesa se torna certeza que faz comunhão. O corpo do meu Senhor é força viva de paz. O corpo do meu Senhor é força viva de paz. Um bom cantor tem que ter a letra, né, gente? Eu peguei outra letra e estava cantando a música errada. Falha nossa, vamos lá. Enquanto isso, pessoal, vamos mandando recado, vamos dando sua curtida, falando de que cidade vocês estão falando, né? Para participar dessa live de hoje, até que o padre ajeita a internet dele lá. É assim mesmo, né? Missionário é assim mesmo. Fechou aqui. O pão sofrido da terra na mesa da refeição, o pão partido na mesa se torna certeza que faz comunhão. Parece que ele chegou aqui, vamos ver? Tá aqui, opa, chegou novamente. O corpo do Senhor é força viva de paz. O corpo do meu Senhor é força viva de paz. Chegou o Padre Luiz, ele teve um probleminha lá com a internet, mas tá tudo bem aí, né, Padre? Vamos começar do início, já tem muita gente curtindo a nossa live, já tem muita gente mandando um recadinho, e aqui é assim, a gente programa uma coisa, mas é Deus que conduz, não é, Tayane? Vamos ver o que o pessoal já colocou aí para nós. Boa tarde, irmã Andresa, boa tarde aos missionários que estão interagindo conosco. Bem-vinda, querida irmã Beth, né? Estarmos juntos outra vez, que maravilha. Fátima Meireles, lá da Paróquia São João Batista, Diocese de Cametá, presente. Padre João Paulo, querido, também está conosco. Padre José Domingues, né? Domingos, também lá da Diocese de Pinheiros, Paróquia São José, está conosco. O Nélio Cunha, boa tarde, paz de Cristo
e o amor de Maria a todos os irmãos e irmãs. A Zeni também está conosco, da Arquidiocese de Florianópolis, Santa Catarina. Bem-vinda, Zeni, querida, um cheiro. O Jaime está da paróquia São João Batista, do Centro do Guilherme, no Maranhão. Sassá, lá do Moaná, também está com a gente. Louvado seja Deus. Sheila Medeiros. O Nélio Cunha, da paróquia Santa Rita de Cássia, lá de Planaltina, Distrito Federal. A Isabelle também, da Arquidiocese de Brasília, de Planaltina. Está mandando um grande abraço a todos os missionários. Sandra também, boa tarde, Sandra. Está mandando um grande abraço, também de São Paulo. Bem-vindos e bem-vindas, gente. Olha aí, está chegando. Vamos lá, irmã Andresa. Então, queridos missionários, missionárias, internautas que estão conectados conosco, com a organização das Santas Missões Populares, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aquele forte abraço nosso a cada um de vocês que estão participando conosco desta live. Então, nós queremos dar as boas-vindas a Simoni Martins, que vai estar contribuindo hoje, vai estar partilhando com a gente hoje, né? Seja bem-vinda, Simoni, missionária do Pará, né, Simoni? Do Maranhão. Olá, irmã. Maranhão, ainda me confundo. Maranhão. Seja bem-vinda, Tayana, que está sempre interagindo com os internautas, lendo os recadinhos. Pode mandar as curtidas e os recadinhos aí para a nossa live de hoje, a nossa terceira live. Seja muito bem-vindo, Padre Luiz Mosconi, que vai estar brindando esse dia com a gente hoje, fazendo uma belíssima reflexão, né, sobre o livro, da participação nossa das missas. Seja bem-vinda, Simone Sarmento, que também vai estar dando a sua contribuição hoje, participou da primeira live missionária e agora vem com a terceira participar com a gente também, seja muito bem-vinda. E Silvana Sarmento também, juntamente com seu esposo, que também vai estar dando suas contribuições para essa live de hoje. Sejam todos bem-vindos e a gente desde já desculpa pelo atraso, né? Sempre tem essas coisinhas que a gente precisa estar ajeitando na internet, mas todo mundo sabe que essas coisas acontecem, né? A gente pede perdão, mas vamos dar início a essa live de hoje, cantando o canto Deus seja louvado no pão partilhado. Deus seja louvado no pão partilhado, no pão partilhado, Deus seja louvado. Deus seja louvado no pão partilhado, no pão partilhado, Deus seja louvado. Deixa eu colocar aqui, que eu coloquei aqui. Bendita e louvada seja este santo sacramento, corpo e sangue de Jesus, Filho da Virgem Maria, Filho da Virgem Maria. Deus seja louvado no pão partilhado, no pão partilhado, Deus seja louvado. Então, nosso tema de hoje é comunidade eclesial missionária sustentadas no pilar do pão. E nós vamos estar contemplando, aprofundando este tema dentro de um livrinho que o padre escreveu, que se chama Quando Termina a Missa. Quando Termina a Missa. Pode mostrar para nós, Tayane, este livrinho? É este livrinho aí, Quando Termina a Missa. Então, este livrinho vai estar ajudando a gente a estar enriquecendo a nossa partilha de hoje
E quem vai estar conduzindo este primeiro momento é você, Simone. Boa tarde, missionários e missionárias, internautas aí, ligados na nossa terceira live. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez, é com alegria que nós estamos aqui para levar a alegria do Evangelho ao coração de todos os missionários nesse tempo de isolamento social, né? De distanciamento social. Quantos de nós estamos sentindo falta do encontro, do abraço, do olhar, né? Da vivência da missa também. E esse tempo da pandemia nos pegou de surpresa e acabou nos forçando a ficar em casa, né? Mas a missão não pode parar. E a gente vai reinventando novas formas de chegar até o povo de Deus, né? E por isso nós estamos aqui na terceira live hoje para trazer um tema muito importante, né? Falar um pouco aí das diretrizes da CNBB, que nos apresenta a comunidade no formato da casa, que é sustentada nos 4 pilares. No sábado passado, nós falamos do pilar da caridade, tivemos aqui a presença do padre João Paulo, nos trazendo assim, ações concretas do pilar da caridade. E hoje nós temos a alegria de estar conosco o padre Luiz Mosconi, o fundador deste belíssimo trabalho, né, um dos parteiros, com tantos outros, deste belíssimo trabalho chamado Santas Missões Populares, este serviço de animação missionária que quer ajudar a igreja, né, a ser uma igreja decididamente missionária, uma igreja em saída. Então, hoje, nós refletiremos nessa live sobre um dos pilares que sustenta a vida das comunidades eclesiais, né? É o pilar do pão da Eucaristia. Celebramos nesta semana, né, o corpo de Cristo. Então, nada mais oportuno do que nós falar nesse sábado deste pilar tão importante, que é o pilar da Eucaristia. Então, o Padre Luiz vai nos falar a partir deste livro, que ele faz uma reflexão, né, da importância da missa, né, da Eucaristia. Então, convidamos o Padre Luiz, seja bem-vindo, Padre Luiz, a essa terceira live, né, a participar conosco. Então, dê aí o seu boa tarde aos internautas, e logo em seguida a gente começa a nossa conversa. Então, quero saudar todos vocês, internautas, que alegria. Eu queria logo fazer uma pergunta, né, sobre este pilar do pão, né, que a liturgia em geral é de maneira especial a missa. Vocês já se perguntaram quantas missas já participaram em sua vida? Já fizeram uma conta? São muitas. Eu, nestes dias, fiz a conta, Padre Luiz, devo ter celebrado 36 mil missas. Muita coisa. Agora eu pergunto, quando a gente faz uma coisa bonita, mas muitas vezes, repetidas muitas vezes, pode ou não pode acontecer algum perigo? O perigo da rotina. O perigo de fazer por fazer. O perigo do cansaço também. Mais uma missa, vai ter missa, Ave Maria, e a gente olha logo o relógio. Agora, por outro lado, não dá para entender uma paróquia sem missa. Então, gente, será que nós não precisamos dar uma sacudida sobre esta palavra missa? Será que a gente não deve sair desta mesmice, desta rotina? Parece que a missa não diz mais nada. Então, eu acho que nós devemos aprender a
ressignificar a missa, descobrir o verdadeiro sentido da missa. E, para entender melhor, outra pergunta. Jesus celebrou a Quinta-feira Santa no começo da sua missão ou no final? No final. Então, se Jesus celebrou a Santa Ceia, que é o berço da missa, no final, antes Jesus viveu sua missão, 3 anos. Uma conclusão muito importante. Não dá para entender a missa sem missão. Sem a missão de Jesus. Se a gente não liga a missa à missão de Jesus, vira rito. Não diz mais nada. A mesmice. Eu vejo aqui já um chamado muito importante. Para conhecer bem a missa, devemos conhecer bem a missão de Jesus. Hoje em dia, por exemplo, quantas missas? É missa de 7º dia, é missa de formatura de 15 anos, é missa para inauguração de qualquer coisa, é missa para cá, para lá, para cima, para baixo, para todos os gostos e bolsos. E cadê a missão de Jesus? Eu acho que nós devemos redescobrir, como diz o subtítulo do livrinho, né? Redescobrir na missa a memória viva de Jesus de Nazaré, missionário do Pai, profeta e mártir do reino. Isso que vai nos ajudar a descobrir a beleza da missa. O que está achando? Padre Luiz. Sim. Antes da gente entrar, né, aí diretamente no assunto do Pilar do Pão, a gente gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para nós, né, aí das diretrizes e das ações evangelizadoras da CNBB, que orientam essas ações nesses 4 anos, né? Então, poderia falar um pouquinho para nós, para os internautas que estão aí. Acredito que já hoje todas as dioceses já devem terem conversado, discutido um pouco dessas ações, né, das diretrizes que orientam as ações evangelizadoras da Igreja no Brasil. Fale um pouco para nós sobre as diretrizes. Muito bem, muito bem. Desculpe, mas pensava que já tivesse sido esclarecido. Mas vejam bem, diretrizes gerais da CNBB. Que quer dizer a palavra diretrizes? Significa orientação. E orientação, que quer dizer? O caminho é por aí. Não pode pegar outro caminho. Agora, como caminhar? Caminhar por nossa conta. Então, as diretrizes pedem fidelidade e criatividade. As duas coisas são inseparáveis. A figura-chave, a imagem-chave das diretrizes é a palavra casa, como já foi falado. Agora, uma casa de portas abertas, livres para entrar e prontos para sair. A entrada na casa, que é a comunidade, né, é a vida da comunidade. A saída da casa, da comunidade, é a missão. Então, 2 coisas para que haja uma boa comunidade. Uma vivência, comunidade que tenha missionários. A comunidade não pode ser um clube fechado. Tem que ser missionária. Tem que ter portas abertas. Ao mesmo tempo, a missão
não pode ser separada da casa, da comunidade. O missionário, sem pertencer a uma comunidade, é um andarilho assim, sem rumo. Então, é muito importante. Estas diretrizes, palavra-chave é a casa. E esta casa se sustenta sobre 4 pilares. O da palavra, a palavra de Deus, o projeto de Deus, que Jesus chamou de reino de Deus. Este é o pilar, fundamental. Nós temos que conhecer para viver o projeto de Deus que Jesus chamou o reino de Deus. Segundo pilar é o pão, a liturgia, a espiritualidade. O terceiro pilar é a prática da caridade. E o quarto pilar é a missão sempre. Agora, quando saíram estas diretrizes o ano passado, eu pulei de alegria, porque nas Santas Missões Populares, já faz uns 3, 4 anos que a gente trabalha as pequenas comunidades de discípulos de Jesus, que dá no mesmo das comunidades eclesiais missionárias. Antigamente a gente chamava de sedes, comunidades eclesiais de base. Agora se achou oportuno, comunidades eclesiais missionárias, missão. São bem parecidas. Agora eu queria fazer uma pergunta. Diretriz da CNBB. Pergunto, todas as paróquias, todas as dioceses colocaram como eixo da pastoral as comunidades eclesiais missionárias? Este é o desafio. Está tendo sinais bonitos aqui e acolá, mas talvez, assim eu vejo, precisaria entrar de cheio nas comunidades eclesiais missionárias. Só isso por enquanto. Ficou claro? Padre Luiz, obrigado, pela contribuição aí. Com certeza é um sonho da igreja, eu acredito, é um sonho da CNBB, que todas as dioceses, todas as comunidades possam direcionar os seus trabalhos a partir das diretrizes, aí que orientam o trabalho das comunidades eclesiais missionárias durante esses 4 anos. Mas vamos que vamos, tirar do papel, tirar do documento as ações para que nós possamos vivenciar aí as diretrizes. Tem uma pergunta, padre, para o senhor, referente, já entrando no tema deste pilar, que é o tema do pão, Então, vamos lá. Então, vamos direto ao pilar do pão, que é a liturgia em geral da Santa Missa, que é o que nos traz nesta live hoje, para discutir esse tema tão importante como um dos pilares da casa, um dos pilares que sustenta a vida das comunidades eclesiais missionárias, Por que, padre, o senhor escreveu esse livro, E por que colocou justamente este título, Quando Termina a Missa, Qual era o seu objetivo quando o senhor assim teve a intuição de escrever esse livro com o título Quando Termina a Missa? Olha, tudo que a gente pensa, escreve, brota da vida, da caminhada. Eu estou falando da caminhada das Santas Missões Populares, da missão. Então, a gente pulou de alegria quando a CNBB publicou estas diretrizes. E pulei de alegria também ao ver comunidades eclesiais missionárias que combinam muito bem com as pequenas comunidades.
Então, este livrinho surgiu, né, para despertar, sacudir, reencontrar o sentido verdadeiro da missa. Eu acho que a missa deixa a desejar. Né? Se pensa mais no rito, às vezes, do que na espiritualidade da missa. Então, este livrinho quer ajudar a descobrir o sentido, a espiritualidade da missa. Pelo menos este é o desejo, né? Só por isso. Né? Muito bem, padre. Obrigado pela resposta. A gente está aí lendo, né? Acredito que é mais material importantíssimo para a nossa formação, né? Então, vamos lá, irmã Andresa, vamos dar uma cantadinha para animar, depois a gente retorna com o padre Luiz. O pão sofrido da terra, na mesa da refeição, o pão partido na mesa se torna certeza, se faz comunhão. O corpo do meu Senhor é força, vida e paz. O corpo do meu Senhor é força, vida e paz. Vinho de festa e alegria é vida no coração. Vinho bebido na luta se torna conduta de libertação. O sangue do meu Senhor é força, vida e paz. O sangue do meu Senhor é força, vida e paz. Muito bem. Tá muito lindo mesmo toda essa partilha, né? O pessoal está interagindo, né, Tayane? O que eles estão falando para nós aí? A gente está... Tem sim, olha, esse tema está motivando a turma, os missionários a participarem. Tem muitos comentários, muitos abraços, muita gente agradecendo por esse momento e dizendo que está sendo muito importante, né? Esse aprofundamento, essa reflexão sobre o tema, né, sobre o pilar, o pão, a liturgia. Olha aí o Paulo David, né, está dizendo que depois da festa do corpo e sangue de Cristo, dia dos namorados, e hoje Santo Antônio, Eucaristia e missão são o coração da igreja. A irmã Joana, missionária carmelita, da Diocese de Cametá, está com a gente. Irmã Diz está mandando abraço para todo mundo, em especial ao Padre Moscone. A Denilda, da Paróquia São Félix do Xingu, também está presente. O Cleibson Luiz, que é da Pastoral da Juventude, está mandando um abraço a todos os missionários. Obrigado, Cleibson, pela participação. A Evaldirene, lá de Cametá, nossa conhecida missionária Val, está conosco. A Celeste Pimenta, manda um abraço ao Padre Luiz Moscone. Nossa, muitos abraços. Norma, do Rosário, lá de Pedrão, Bahia, está conosco também. Também está a Silvana, lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Humaitá, Tubarão, Santa Catarina, está conosco. A Adriele Lima também está conosco, que é lá da Diocese de Zedoca, está se fazendo presente. A Leila Monteiro, estamos assistindo. Leila e Padre Martim, de Colinas, abraços a todos os missionários desse Brasil. Mandem um alô para nós. Leila e Padre Martim, um grande abraço, um alô. Martinha, Simone, Tayana, Simone, Silvana, Padre Luiz Moscone, saudade de vocês. Martinha também, estamos morrendo de saudade sua. Quênia, boa tarde, missionários e missionárias. Um abraço a todas as lindas missionárias e ao grande Padre Luiz, acompanhando de São Luís. Minha querida, um forte abraço também. É um cheiro que mandamos daqui. Gente, tem muitos comentários, muito obrigado pela participação. A irmã Socorro, também da Diocese de Cametá, presente. Obrigada, irmã. Padre José Borgherdi, né, está dizendo que um forte abraço a todos, sobretudo ao Padre Luiz Moscone. Querido Padre José, muito obrigado pelo incentivo, o apoio às Santas Missões Populares. Irmã Selmar também está conosco, que é lá da Diocese de Zedoca, né? Bem-vinda também. Gente, o Hilário, só nas Santas Missões nós temos
uma festa bonita assim, o começo de lá do céu, aonde a festa não tem fim. Hilário, lá de Tucuruí, meu querido, um abraço. Irmã, continuemos, porque os abraços, os cheiros, as lembranças são infinitas. Continuemos. Continuemos. Então, o Padre Luiz colocou como que é a visão dele, né, referente às diretrizes, né, do ano 2019 a 2023. Então, nesse momento, a gente convida a Silvana Sarmento para estar conduzindo esse momento, né, fazendo uma reflexão e conduzindo as perguntas ao Padre Luiz, que vai dar continuidade para essa linda reflexão para nós. Silvana Sarmento. Olá, e nós não estou ouvindo. Boa tarde a todos. Eu sou Alexandre, esposo dessa linda missionária, uma grande mulher também. Estamos aqui para poder acompanhar qual é o objetivo nosso. Muito bem. Então, nesse tempo de pandemia, eu e o Alexandre, justamente naquele período da Semana Santa, Estou ouvindo. ali, quarta e quinta Santa, nós aproveitamos o tempo em casa para estudar o livro. Quando a missa termina, e que para nós, que vivemos numa caminhada de trajetória, de pastoral da juventude, né, de Santa Exato. foi assim uma descoberta tamanha, porque são questões que realmente nos ajudam a redescobrir, né, a memória viva de Jesus na missa. Então, muitas vezes a gente já foi na missa, já participou da missa, mas o livro, as reflexões do livro, né, que você ali contemplando a Quinta-feira Santa, né, o Evangelho de Jesus, né, que está no terceiro capítulo, contemplar para viver a mensagem da Quinta-feira Santa, o Evangelho de Jesus, e o Padre, ele vai fazendo a gente contemplar, a gente ruminar essas palavras. E isso nos ajuda muito a compreender. A gente está com um probleminha aqui com a... A gente está com um probleminha aqui com o áudio da Silvana e também É a pergunta. referente à internet. Então, nós vamos retomar essa reflexão. A Tayana pode fazer a pergunta ou alguma missionária pode retomar essa reflexão, porque, infelizmente, não deu para entender. Do áudio, né? Por causa do áudio, isso. O áudio não está muito bom, Silvana. E não podemos compreender a sua fala, tá bom? O áudio não está escutando, infelizmente. Eu gostaria muito de poder expressar aqui a nossa compreensão do livro. Vamos lá, Tayana, pode fazer a pergunta. Se eu entendi, a pergunta é sobre o berço da missa? Isso, é sobre o berço da missa na Quinta-feira Santa. Se eu comentar um pouco mais, a gente estudou, mas tem coisa assim que o senhor possa explorar mais para a gente. Tá bom. Então, é sobre o berço da missa, não é? Isso. Olha, o berço da missa foi a Quinta-feira Santa.
E a Quinta-feira Santa foi no final da missão de Jesus. Então, faz parte do berço da missa a missão de Jesus. Quer dizer, a Quinta-feira Santa não veio de paraquedas, não veio assim por acaso. Quinta-feira Santa é a conclusão da missão de Jesus. É interessante ler bem o Evangelho, e há um momento na vida de Jesus, quando ele mesmo tomou a decisão de seguir para Jerusalém. E ele deu esta notícia irreversível aos seus discípulos, quando ele disse: o Filho do Homem vai para Jerusalém, e lá ele será preso, condenado e morto. Simão Pedro não gostou desta notícia. Quis desviar Jesus. Jesus, para que ir a Jerusalém? Lá tem gente ruim que não quer o teu bem. Fica aqui na Galileia entre nós. Está mais tranquilo. Qual foi a resposta de Jesus? Saia da minha frente, Satanás. Palavra duríssima. Aí aparece um Jesus decidido, irreversível. Imagina o Simão Pedro de ter ficado bem assim, né? Igual a gato molhado. Imagina, gente, se Jesus tivesse atendido o conselho de Simão Pedro, não ir a Jerusalém, ficar na Galileia, teria vivido uma vida tranquila, talvez. Teria feito coisa boa, a associação dos pescadores lá do Mar da Galileia, mas não teria sido o servo fiel ao Pai. Não teria sido um grande profeta. Por isso, Jesus foi. E se ele não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Agora, imagine 100 quilômetros, mais de 100 quilômetros a pé. Imagine Simão Pedro com aquele carão, como ele ficou. Acho que ele nem queria cruzar com os olhos de Jesus. E em um certo momento, Jesus chamou Simão Pedro. Mais dois. Tiago e João. Bora sair nós três, conversar um pouco. E foi lá no Monte da Transfiguração. Aí se animaram. A viagem continuou. E quando chegaram às portas de Jerusalém, Jesus, vendo a cidade, chorou. Chorou. Dizendo: quantas vezes eu quis reunir vocês como faz a galinha com seus pintinhos. Não quiseram. E agora, dessa cidade não vai ficar pedra sobre pedra. Não tem futuro. E Jesus, chegando em Jerusalém, foi direto à praça do templo. E derrubou mesas, cambistas, com vendedores assim, né? E começou a gritar alto: saiam daqui. Vocês fizeram da casa de oração do meu pai uma cova de ladrões, um covil de ladrões. Então é um Jesus decidido. Os capítulos 21 a 23 de Mateus, aparece Jesus, o profeta de Deus Pai, desmascarando, desnudando as podridões que havia lá em Jerusalém. Instituições, o templo, os saduceus, o Império Romano, os fariseus, que gostam de rezar, mas devoram as casas das viúvas. Ele disse publicamente, desmascarou. Então, ele deve ter passado os 2, 3 dias por aí, né, na praça pública, denunciando.
Depois Jesus deixou a praça. Se retirou com alguns discípulos. Havia alguns que tinham vindo, né, de lugares da Galileia, tudo isso. Então Jesus, fora da praça, juntou eles e falou dos últimos tempos. E falou para eles: vigiai, vigiai e orai. É bom para nós vigiar, não vender a consciência. Neste tempo de pandemias, vigiar, estar acordados. Por que está acontecendo tudo isto? Por que tanta tensão, conflitos inúteis? Vigiai e orai. Ter uma consciência lúcida, aberta, crítica. E depois isso aqui está no capítulo 24, 25 de Mateus. Depois disto, Jesus quis se reunir só com os discípulos, os 12. Mas havia também, não só os 12, outras pessoas. Porque em Jerusalém estava a mãe de Jesus, estavam outras mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia. Vocês acham que Jesus não convidou elas a participar também da última ceia? Assim foi a última ceia. Eu imagino, né, que os 20 pessoas por aí, né, Jesus puxou a conversa. Como é que foram estes 3 anos de missão? O que é que vocês mais lembram? O que é que mais marcou? E todo mundo entrando, conversando, cada um dando o seu palpite. E, no entanto, fazendo, né, cenando, comendo alguma coisa. Imagino eu, pão caseiro, né, lentilhas, né, um pouco de queijo de cabra por aí, né, fruta seca, tudo isto. Conversando, fazendo a memória dos 3 anos de missão. E Jesus falou assim: assim foi a nossa missão. Assim passamos 3 anos juntos. E, de repente, Jesus pôs-se de pé, toma um pedaço de pão, agradeceu ao Pai, de uma maneira que nunca tinha feito antes. E depois Jesus distribuiu a cada um pedaço de pão, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Depois Jesus tomou um cálice. Então Jesus deu um pedaço a cada um. Depois pegou um cálice de vinho. Havia só um cálice. Não era um cálice para cada um. E Jesus, de novo, agradecendo ao Pai, né, Eucaristia, né, e falou para os discípulos: tomai e bebei, este é o meu sangue. E o deu a beber a cada um, né, tomou do cálice de Jesus. Assim foi a última ceia. Agora, estas palavras de Jesus: tomai e comei. Este é o meu corpo. Tomai e bebei. Este é o meu sangue. Qual é o sentido? Tomado ao pé da letra, como é que eu comer carne de gente? Beber sangue de criança? Ao pé da letra não dá para entender. O que vale é a mensagem. E o mesmo Jesus, em outros momentos, nos explica bem. Vocês lembram lá o encontro de Jesus com a samaritana? Lá perto do poço de Jacó? Só eles dois. Os discípulos tinham ido à aldeia comprar alguma coisa. A mulher tinha vindo ao poço sozinha. Uma cena muito estranha. Um homem e a mulher. Naquele tempo, uma mulher não podia falar com homem nenhum que não fosse seu esposo. E tem mais aí.
Jesus judeu e uma mulher samaritana. É uma revolução social. Tudo bem, conversaram entre eles, né? Quando chegaram os discípulos, estranharam um pouquinho, mas não perguntaram. Disseram a Jesus, Jesus, não está com fome, está aqui o pão, pode comer um pouco de pão. E Jesus, qual foi a resposta? Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Meu alimento, minha comida, meu pão é comer, é viver a vontade do Pai. E isso foi com a samaritana. Mais adiante, no capítulo 6 de João, né, Jesus começou a dizer, porque eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. E o povo começou a gritar, então dá-nos agora logo este pão, para nunca mais pedir esmola. Não entenderam. E Jesus foi avançando. Ele foi dizendo de novo, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão nunca mais terá fome. Eu sou... quem bebe o meu sangue nunca mais terá sede. E foi avançando mais, dizendo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida. Irmãs e irmãos, comer o corpo de Jesus é nada mais, nada menos que de viver uma profunda comunhão com a pessoa de Jesus. Comer o corpo de Jesus é aquilo que Paulo dizia, tenham em vocês os mesmos sentimentos de Jesus. E Paulo, ele chegou ao ponto de dizer, né, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer, Jesus se tornou carne da minha carne. Então, Quinta-feira Santa, Eucaristia, é ter os mesmos sentimentos de Jesus. Beber o sangue significa assumir as consequências, dar a vida, né? Pelo projeto Reino de Deus, pelas palavras de Jesus. Nós corremos o perigo de separar Eucaristia, o Jesus da Eucaristia, do Jesus do Evangelho. Aí não é mais missa verdadeira, é só rito. Mas se vocês quiserem se aprofundar mais um pouco, né, este livrinho, né, quer ser uma ajuda. Tem tantos outros, este é um dos tantos. O assunto é muito importante, à primeira vista, assim, um pouco assim, exigente, né? Mas eu acho por aí. Tá bom? Padre Luiz, muito obrigada por responder a nossa pergunta, né? E assim, aos internautas, é um livro bem pequeno, né? Acessível à leitura de todo mundo. E assim, é muito importante quando o senhor faz essa reflexão da missa a partir da Quinta-feira Santa, né? A última ceia de Jesus com os seus discípulos. E a gente conseguiu viver isso muito bem nesse tempo agora, né? Em que nós fomos, assim, quase que obrigados a viver tudo isso em casa, né? E aí a Tayana tem algumas perguntas aí dos internautas que querem saber um pouco mais do senhor, né? Um pouco sobre essa questão de vivenciar a missa, nesse tempo em que nós não estamos indo às nossas comunidades, às nossas paróquias, né? Mas nós estamos fazendo da nossa casa essa igreja doméstica, né? E eu estou vendo aqui que alguns internautas estão perguntando ao senhor como vivenciar tudo isso, né? Fala aí, Tayana, um pouquinho. As perguntas aí dos internautas. Muito bem, eu gostaria de registrar a presença, né, de Dom Odeli, né, que disse a seguinte mensagem:
O missionário e a missionária é sempre o enviado pela igreja. Ninguém se envia a si mesmo para a missão. Que pena, vou precisar sair. Forte abraço a todos os internautas. Força ao Padre Mosconi, um grande missionário. Tamo junto na missão, né? Então, agradecer a presença de Dom Odeli, estamos juntos na missão mesmo. Agradecer a presença também do pessoal de Santa Catarina, né, que está em peso conosco. Tem aqui o Padre Sérgio, né, que está diretamente da paróquia Nossa Senhora do Rosário, lá de Palhoça, Santa Catarina. Muito bom rever Padre Mosconi e reconhecer essas missionárias. Agora tem uma pergunta que é da irmã Disse, que é a seguinte, Padre Luiz. Padre Mosconi, como neste tempo viver a Eucaristia em casa? É a pergunta da irmã Disse. Boa pergunta. Olha, nestes dias, tem coisa boa, né? Todo mundo preocupado, participar da missa. Então, muita missa nos canais de televisão. Isso é muito bom. Mas atenção, só missa assim, cuidado, pode ser só rito. Então, como seria bom fazer crescer estas pequenas comunidades de discípulos de Jesus, nas casas, na igreja doméstica, viver os 4 pilares, né? Vamos falar talvez mais adiante, né? Eucaristia, São João vai nos ajudar muito a entender isto, né? Eucaristia não é rito, é memória. E quando não tem celebrante, nós podemos fazer memória de Jesus, né? Da sua vida, partilhando o estudo do Evangelho. Eu sei que tem alguns missionários que levam a Eucaristia a algumas pessoas, com todo o cuidado da saúde, né? Vão levando a Eucaristia, fazem um momento de adoração, ligam a memória da Eucaristia com a memória de Jesus. Jesus falou naquela última ceia, no final, fazei isto em memória de mim. Quer dizer, memória, atualizar hoje. Agora, como atualizar, depende de nós. No tempo de Jesus não tinha o coronavírus, né? Tinha outros problemas. Então, como nós atualizar? E, às vezes, se pode atualizar mesmo sem celebrar o sacramento. Celebrar a memória de Jesus, sim. Então, eu digo, haja criatividade, haja fecundidade. Não esperem que alguém diga, faça isso, faz aquilo. O perigo é cair numa espécie de rito, de sacramento, só rito, né? Isso é perigoso. Haja criatividade. O importante é a memória de Jesus hoje atualizar. Bom, seria muito outra coisa, né? Mas, obrigado, Padre Luiz, né? Acredito que a irmã Disse está aí ligada, o povo, né? Então, irmã Andresa, cante aí um pouquinho para nós, né? Para animar um pouco, e depois a gente retorna com esse bate-papo gostoso aí com o Padre Luiz, e a hora vai sendo rápido, né? Porque a conversa é muito boa. É isso aí, Simone. Nós já estamos comungar com Jesus missionário. Comungar é viver em missão. Comungar com o irmão abandonado, com o jovem, a criança e o ancião. Comungar com Jesus missionário.
Agora nós vamos quase concluindo aí a nossa live. A gente desde já agradece a todos, né? Agora são 76 pessoas que estão assistindo a gente ao vivo. A gente vai agradecendo a cada um de vocês que estão aqui conosco, né? Mas a Simoni vai entrar agora para conduzir este momento com a gente, fazendo uma breve reflexão e mais algumas perguntinhas para o Padre Luiz Mosconi. Boa tarde a todos, companheiros, companheiras, aqui que estão conosco nesta live. Boa tarde a cada canto deste Brasil, né, desses territórios aí que estão também participando desse momento junto conosco. Boa tarde, de modo especial, para o nosso convidado, né, participante missionário, Padre Luiz Mosconi. Sejam todos muito bem-vindos. De antemão, eu gostaria de agradecer, né, ao Padre Luiz Mosconi por esta luz que ele partilhou conosco, né, esta obra, né, este serviço, quando termina a missa. Então, para mim, esta leitura, né, foi de maneira muito envolvente. Para mim, foi um processo de conversão. Eu lembro agora há pouco, quando alguém fez a pergunta, como é viver, né, esse momento em casa? E aí eu fiquei aqui, né, me buscando. Depois que a gente começou a viver esse tempo de pandemia, e de repente já não poderíamos mais, né, ir à igreja, sentar no banco, contemplar aquela ceia, viver aquela ceia, participar daquele momento. E aí a gente se pergunta, e agora? Frente da TV, o que fazer? E aí continuei a leitura com este livro, né, que me alegra a alma em saber que ele me aponta caminhos, novos caminhos, né, a este encontro pessoal com Jesus na Eucaristia. Então, Padre Luiz, eu quero lhe agradecer imensamente, né, por este serviço, né, de vida que o Senhor tem partilhado com todos os missionários, com todas as pessoas que já tiveram a oportunidade de ler, né, de viver essa experiência, né, e a gente descobre, né, a gente descobre nele um estilo de vida exatamente como Jesus é na Eucaristia, como devemos viver Jesus na Eucaristia, um estilo de vida que a gente deixa apenas de gostar, mas começa a sentir, começa a caminhar, né, começa a viver esse estilo de vida na Eucaristia. E é dentro, né, também desse contexto que nós estamos conversando agora, que eu gostaria de lhe perguntar agora, né, para todos que estão presentes, também, né, tirar suas dúvidas e viver, quem ainda não leu e quem possivelmente daqui para frente vai ler. O que quer dizer, Padre Luiz, a espiritualidade da missa? Explique um pouco para nós. Oh, que alegria! Aqui nós só podemos dizer alguma coisa, o tempo não permite. Mas vejam bem, sobre a missa, tem dois assuntos: o rito da missa e a espiritualidade da missa. O que é mais importante? Olha, a espiritualidade é que dá sentido também ao rito, e não a qualquer rito. Então, o que interessa é a espiritualidade da missa. Eu falei antes, né, para Dirce, né, e acho que agora vou retomar, né, no Evangelho segundo João, na última ceia, João não fala da instituição da Eucaristia. Há uma pergunta: será que as comunidades de João não gostavam de missa? Gostavam sim. Somente que João, o apóstolo João, estava vendo coisas erradas na celebração da missa. Então, ele dedicou 5 capítulos da última ceia, 5 capítulos, sobre a espiritualidade da missa. Que bom seria para nós hoje também, em lugar de correr atrás de uma Eucaristia, com todo respeito, pelo amor de Deus, né, mas descobrir, né,
a espiritualidade da missa. Se vocês vão ler aqueles 5 capítulos, 13, 14, 15, 16, 17 de João, é tudo sobre a espiritualidade da missa. Por exemplo, capítulo 13, logo no início, quando Jesus diz, né, o apóstolo João, Jesus amou os seus até o fim. O que quer dizer? Até que podia, no grau máximo. E olha lá, gente, Jesus falou no capítulo 13 esta mensagem, amou-os até o fim, no meio de 2 traições. A de Judas e de Simão Pedro. Traição. O pecado pior nas primeiras comunidades era a traição. A traição à comunidade e a traição à missão de Jesus. E não era fácil naquele tempo resistir, era tortura. As pessoas que morriam mártires eram logo proclamadas como santos. Hoje em dia, tem traições, e Jesus amou-os até o fim, o mais que podia. Esta é a espiritualidade da missa. Eu vejo que aqueles 5 capítulos de João são como o testamento de Jesus. Que tal, por exemplo, não temos condição de ir à missa nos domingos, mas eu, com a minha pequena comunidade, quero me aprofundar sobre a espiritualidade da missa. Missa como rito tem espiritualidade da missa. Quando Jesus, falou também, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Espiritualidade da missa. Comer a espiritualidade da missa. Assimilar carne da carne. Porque, como diz Paulo de Tarso, quem come o corpo e bebe o sangue de Jesus indignamente, está se condenando. E naquele tempo, na reunião lá, nas Eucaristias lá da comunidade de Corinto, havia divisões sociais. Havia divisões culturais, racistas. Havia alguns da comunidade que não eram escravos, chegavam primeiro, porque tudo era unido, uma janta, comiam tudo. Chegavam depois os escravos, quando o dono, o patrão, permitia, já não havia mais comida. Como celebrar a Eucaristia num contexto assim? Num contexto social assim, sem ser profeta? Espiritualidade da missa. Jesus falou, eu sempre naqueles 5 capítulos, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu dou-lhes a minha paz. Eu sou a videira, vocês os ramos. Gente, espiritualidade de primeira. Eu acho bom, de vez em quando, um retiro sobre a espiritualidade da missa. Como seria bom neste tempo de pandemia, Só correr atrás de missa, corremos o perigo de não entender a missa. Um pouco isto, Isso eu acho muito importante. Também essa aqui para responder a nossa querida Dirce, Vamos descobrir a missa, a espiritualidade da missa. O rito vem. É a espiritualidade que vai escolher o rito mais apropriado. Claro que nós, na nossa igreja, temos uma tradição muito bonita da liturgia. A gente não pode jogar ao lixo, não. Porém,
viver o rito com cheiro de espiritualidade. Então, certos ritos também a gente não prefere outra coisa assim. Isso. Simone, não sei se está bom, porque o relógio está... Está ótimo, padre. Muito obrigada. Mas nós temos mais uma pergunta, né? Que essa pergunta mexeu comigo, né? Eu acredito com todos que leram também, né? Me provocou enquanto missionária e ajuda também a gente avançar, a gente crescer na compreensão, né, da espiritualidade eucarística. E essa pergunta eu lhe faço assim com muita alegria dentro de mim, depois dessa leitura deste capítulo 8, que se refere exatamente devoção eucarística ou espiritualidade eucarística. Nesse momento, eu gostaria que alguns internautas que estão participando conosco, se tiver alguma dúvida também, né, de repente também ficou um pouco mexido com esse questionamento, é convidado também, né, lá no chat, faz a perguntinha, a Tayana depois transmite a pergunta para o padre. Mas diga lá, padre, para nós, devoção eucarística ou espiritualidade eucarística? Ai, que pergunta, né? Olha, gente, não se trata de jogar no lixo a devoção. Mas a espiritualidade é que dá sentido à devoção verdadeira. O grande drama, grande tragédia, na minha opinião, é que se separou o Jesus da missa do Jesus do Evangelho. E aí a missa corre o perigo de virar só rito. E rito não salva. Espiritualidade significa seguimento de Jesus no dia a dia. Né? É a espiritualidade do seguimento de Jesus que dá sentido aos sacramentos. Agora, sacramentos sem a espiritualidade do seguimento de Jesus, correm o grande perigo. Estou pensando a mim. Eu celebrei 36 mil missas nestes 56 anos de padre. Não é isso que me define. O que me define é o seguimento de Jesus. E se eu amo o seguimento de Jesus, sinto a necessidade da celebração da Eucaristia, mas de outra maneira. Então, o conselho que eu quero dar a mim e a vocês, na missa tem a primeira parte, liturgia da palavra, e depois a Eucaristia. Quando o celebrante vai dizer, tomai e comei, este é o meu corpo, o corpo de Jesus está onde aí? No Evangelho, na leitura do Evangelho. Então, tomar e comer significa assimilar, vivenciar o Evangelho que acabamos de ouvir na liturgia da palavra. A Eucaristia é fantástica. Quando houver este seguimento de Jesus. Eu vou fazer uma perguntinha e termino. Imaginemos Jesus de Nazaré entrando numa igreja, sem ser reconhecido, sentado num banco, participando da missa, escutando. Não como fiscal, ele não é um fiscal, mas escutando. Se ele pudesse falar, o que ele poderia dizer? Talvez assim, sim, muito bom, mas só isso? Só isso. Quinta-feira passada foi Corpus Christi. Este ano foi diferente. Aquelas belas procissões, tudo isso, né? Não houve. Né? Mas imaginem Jesus
numa rua onde passa a procissão do Santíssimo Sacramento. Se nós separarmos a procissão do Santíssimo Sacramento da vida da missão de Jesus, Jesus, que ao entrar em Jerusalém, desmascarou todas as podridões e se reuniu com seus discípulos. E o resumo da sua vida: tomai e comei, tomai e bebei. Fazei isto em memória de mim. Atualizar hoje a Eucaristia neste tempo de pandemia. Haja paixão, haja criatividade. Eu quero pedir a mim e a vocês. Eu acho que a missa merece mais respeito. Estou falando de mim. Aquelas missas assim. É mistério, né? Jesus falou, na celebração da missa, eis o mistério da fé. Mistério. Mistério não se entende tudo, mas é real, né? E o gesto mais bonito diante do mistério é se ajoelhar e adorar. É uma pena entrar numa igreja onde não há sacrário, onde não haja lugares para se ajoelhar. Agora, por trás disso, deve ter uma caminhada, deve ter uma vida. Pois é, gente. Um grande abraço a todos vocês. É um tiragosto, né? Um tiragosto, né? Joia! Esse trabalho merece. Eu peço a vocês, não tenham receio, né? Aprofundar, né? Eu não tenho nada para oferecer, mas se isso puder servir, tudo bem, né? Mas só isso. Muito obrigada, Padre. Vamos lá, irmã Andresa. Como é? Dai-lhes os mesmos de comer o meu corpo que se faz pão de Jesus a seus amigos. Partilhar é vocação, partilhar é vocação. Então, nós vamos já quase finalizando essa live, né? Vamos ler os últimos recadinhos ainda. Tem mais uma última perguntinha, viu, padre? Só mais uma. Aproveitar o senhor um pouco ainda mais que está aqui com a gente. Vamos lá, Tayane? Que está tendo muito comentário, muitas participações. Esse tiragosto está despertando a turma, né? Então, eu quero ler aqui de modo breve o comentário do Luiz, né? Missionário lá de Ananindeua, das Sebes. Ele diz assim: Jesus, carne e sangue, doados pelo bem da humanidade. Jesus entregou o seu corpo igual pão, virou comida, entregou também o seu sangue para ser nossa bebida e disse: façam assim tudo em memória de mim. Numa ceia de amor e vida, Jesus está em nós. Somos corpo do Senhor pelo pão e pelo vinho, que sustenta e dá sabor. E é mais que uma instituição, é vivência de irmãos, é comunidade de amor. O pão que desce do céu é Jesus, mestre e irmão. Quem prova desse alimento não sente fome, mas viverá eternamente. E ainda mais, a Edna, ela diz assim: vemos algumas pessoas, sacerdotes, entre parênteses, usando o sistema drive-thru para distribuir a Eucaristia nas comunidades. Sabemos que precisamos fazer memória. Até quando isso é permitido? A irmã Beth, de Feira de Santana, ela diz assim: o meu receio é que o pilar do pão seja entendido apenas como liturgia, entre parentes, rito,
e a espiritualidade verdadeira, a missa, fique para o segundo plano. Missa e missão, o amor é gesto concreto. A Kênia, ela diz assim, que bonito, Padre Luiz, vamos lutar pela construção de uma igreja que viva verdadeiramente a espiritualidade da missa. Precisamos, com urgência, aprender a espiritualidade do segmento de Jesus. Obrigado por nos ter ajudado tanto. É o recado da Kênia. Mas assim, gente, tem muitos outros recados. O povo está interagindo mesmo. Pedimos desculpa por o tempo ser curto, né? E a turma toda está interagindo, está escrevendo, está contribuindo, e essa reflexão vai suscitando uma preocupação, né? No meio das pessoas nas comunidades, nos seus grupos, e aí a festa está bonita. Não vai dar para ler todos os comentários mais uma vez, mas a gente quer agradecer infinitamente essa participação, as suas preocupações, né, diante desse tira-gosto, como diz o Padre Luiz, né? Então é isso, passo a palavra à irmã Andresa, né? O tempo está vencendo para dar continuidade à conclusão dessa nossa terceira live, mas mais. Né? Muito bem. Padre Luiz, só para concluir, uma última pergunta. O senhor pode nos dar uma sugestão concreta sobre a celebração da missa hoje nas paróquias e nas comunidades, né? Observando esse tempo de pandemia e pós-pandemia, né? O senhor pode nos dar alguma sugestão referente às missas nos tempos de hoje, nas paróquias e nas comunidades? Parece que, por enquanto, a missa ainda só pode ter poucos participantes. Né? Então, mas nos próximos dias, esperamos que possam ser abertas as celebrações. Né? Mas eu acho, né, que seria muito importante partir desta situação concreta da pandemia. Né? O que está acontecendo? As realidades, as consequências, mais de 40 mil mortos só no Brasil, no mundo, mais de 300 mil mortes. Né? De onde vem este vírus? Por que apareceu deste jeito? Né? Ter uma consciência crítica. Né? E depois também, né, como ser discípulos de Jesus. Vocês podem estar reunidos numa pequena comunidade, né, ler as mensagens do Evangelho que vocês escolhem, né, e façam uma ligação. Como viver esta palavra de Jesus hoje, aqui no Pará, no Brasil, no mundo, né? Quais serão as consequências desta pandemia? Eu digo, haja criatividade. E a criatividade verdadeira existe lá onde há paixão, onde há alta dose de espiritualidade. Isso é o mais importante. Não vamos cair no perigo do sacramentalismo. Sacramentalismo significa o quê? Sacramentos só. Temos que ter espiritualidade. Vamos aproveitar deste tempo, fazer aquilo que fez o apóstolo São João. Ele dedicou 5 capítulos para esclarecer a espiritualidade da missa. Né? Então a gente vai sentir mais saudade da missa. Né? Quando haverá liberdade de participação, eu quero participar da missa de outra maneira, de outro jeito. Mas estas coisas tem que sonhar, tem que preparar, tem que dedicar tempo. Não é só coisinha. Né? Claro que muita coisa se poderia purificar, por exemplo, uma celebração bonita, não é preciso que haja um montão de gente lá ao redor do altar. Jesus não é o rei
que quer ser adorado, sei lá, assim, né? Jesus é o servo sofredor. É o servo sofredor e fiel. Né? E Jesus, naqueles 5 capítulos, 5 vezes, ele fala de alegria. Alegrai-vos. Vos disse tudo isto porque a alegria de vocês seja perfeita. Total. Então, eu repito, minha sugestão, não esperem ordem, sei lá, tudo isso. Vão criando a partir desta alta dose de espiritualidade. Né? Porque eu acho, minha opinião, né, o que mais falta é a espiritualidade do seguimento de Jesus. Missas ainda tem, graças a Deus. Espiritualidade, pouco menos. Estou falando de mim também. Pois é, mas aqui tem algumas sugestões concretas, né? Mas o importante é a espiritualidade. Muito bem. Vamos receber Jesus na Santa Eucaristia, Ele que nos guia nas santas missões. Vamos receber Jesus na Santa Eucaristia, Ele que nos guia nas santas missões. Comungar com Jesus missionário. Comungar é viver em missão. Comungar com o irmão abandonado. Com o jovem, a criança e o ancião. Vamos fazer as nossas considerações finais, né? O Padre Luiz quer falar mais um tiquitinho. Não, olha, eu vou dizer a vocês como estou passando estes meses de pandemia. Estou aqui recolhido no meu quarto, muito bem, né? Então eu me dediquei muito ao estudo, à meditação, à oração, e está querendo nascer um novo livro, mas acho que não vamos publicar, não só se por acaso alguém insistir demais, né? Eu estou meditando muito sobre cidadãos do reino, verdadeiros cidadãos do mundo de hoje. Se alguém quiser dar uma contribuição, vocês podem escrever a Tayana, ela vai mandar para vocês o esquema deste possível novo texto, e a introdução, o sumário e a introdução. Então, se vocês querem, né, eu pensei tudo isso neste tempo, né? Eu gostei, assim, como passei este tempo, né? Pode escrever a Tayana, né, e ela pede sugestões, né, de volta. Só isso. Muito bem, a Tayana põe um e-mail aí para nós, né? Nos comentários, a gente luz aí bem grande para o pessoal copiar e mandar sugestões para o padre. E enquanto a Tayane vai colocando o e-mail dela, a gente vai fazendo as considerações finais. Muito agradecida, Simone, né? Simone, quer falar alguma coisinha? Oi. Eu só quero agradecer a todos, né, pela participação, pela companhia, né, por esta provocação, né, que nós nos permitimos como missionários e missionárias neste projeto tão bonito do Reino de Deus, em que nós somos chamados e enviados. Muito obrigada a todos pela companhia e pela participação. Obrigada mesmo, um grande abraço. Vou deixar a Tayane para o final, que ela vai ler os recadinhos finais. Silvana Sarmento, uma consideração final? Fiquei... Infelizmente, a internet da Silvana. Abre o microfone, Silvana. Não estamos te escutando. Bem, Simone Sarmento, pode falar para nós, fazer suas considerações finais?
Olha, eu digo que eu ficaria aqui a tarde toda ouvindo essa conversa maravilhosa, né, Padre? Muito obrigada por partilhar conosco. E tudo isso que foi conversado nessa live, né, está contido aqui neste livro, né? Eu tenho certeza que nos faz, assim, viver a missa de uma outra forma. Após a leitura do livro, quando termina a missa, eu digo a vocês que eu vejo a missa de uma outra forma, né? Vivo a missa de uma outra forma. E gratidão ao Padre Luiz, gratidão a tantos internautas aí ligado conosco, muito obrigado pela participação. E a gente já aproveita para convidar para a próxima live, né, que é no sábado que vem, no mesmo horário, que vamos trazer presente um outro pilar, que é o pilar da palavra, né? Então, já estão todos convidados para participar da próxima live. Um abraço a todos, né? A gente está com saudade do trabalho, dos retiros, das semanas missionárias, mas tudo isso vai passar e a gente logo, logo vai se encontrar. Então, Tayana, lendo os últimos recadinhos, aí está o e-mail, né? É 1989smp@gmail.com, né? Pode entrar em contato, colocar sugestões, colocar as perguntas, o que o Padre Luiz, né, comentou agora, vocês podem entrar em contato por este e-mail aí, da Organização Religiosa das Santas Missões Populares. E, Tayane, onde a gente encontra esse livrinho do Padre para a gente comprar? Tem muita gente querendo, muita gente perguntando. Já aproveita e lê os recadinhos, tá bom? Muito bem, irmã Andresa, que momento rico foi esse, né? Muita gente aqui nos comentários estão agradecendo por esse momento maravilhoso, esse momento junto ao Padre Luiz, ele que é uma pessoa iluminada, que vem ajudando, né, nesta caminhada missionária. Então, gente, este livro aqui, como foi dito, é o livro mais recente, né, lançado por nós, Organização Religiosa Santas Missões Populares, né, e este livro nós temos à venda à nossa secretaria, que você pode fazer o pedido pelo e-mail, nos escrever pelo e-mail e fazer o seu pedido. Também tem este livro na livraria da Paulus, aqui da cidade de Belém. Belém do Pará também tem. Também tem este livro com alguns funcionários, por exemplo, a Renata, que é de Brasília, ela também tem, né, algumas dessas unidades. E assim a gente quer dizer que quem gostaria de fazer o pedido deste livro, é só nos escrever no e-mail que nós enviamos. Você precisa colocar seu nome, seu endereço e principalmente seu CEP, que nós enviamos com grande alegria. Então, o pessoal agradece muito, né, a presença do Padre Mosconi, assim como dos demais missionários, né? Aí o Valdirene está dizendo obrigado a todos por esse momento maravilhoso, que Deus nos fortaleça ainda mais na caminhada. A Geni está dizendo que está muito feliz nesta tarde, ela sentiu o calor missionário. A Norma do Rosário, parabéns a toda a equipe por essa preciosa live. O Luiz das Sebes, saudade, meu xará Luiz Mosconi, Silvana, Simone, Tayana, a Luana Oliveira, meu ainda não peguei com a Renata, tá bom, tudo bem, você pode ir para a Renata. Então, tem muita gente que agradeceu, né? O Márcio está dizendo que a mesma preocupação da irmã Beth é a preocupação dele, né? O antigo clericalismo, né? O clericalismo pesado é a preocupação do Márcio também em relação a este pilar do pão. A Ana Maria está dizendo que saudades dos encontros, é verdade. Gente, a quem que maravilha esta live, está agradecendo. A Ronileia Vanja, quero viver uma espiritualidade eucarística missionária. É isso mesmo, Rony. Vamos juntos, né, viver essa espiritualidade. Então, muitos abraços. Nós queremos agradecer a todos, de coração. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, gente. É isso aí. Então, todos estão convidados para a próxima live. Vai ser a 4ª live,
onde vamos estar refletindo sobre o pilar da missão, não é isso, missionárias? E agradecida, Padre Luiz, vamos pedir a bênção da Virgem Maria, companheira das mulheres, para ela caminhar junto conosco. E terminado esse refrão, a gente pede que o Senhor dê a bênção para nós. Virgem Maria, companheira das mulheres, Virgem Maria, acompanha todos nós. Virgem Maria, é da nossa caminhada, tu és bendita, eu quero ouvir a sua voz. Virgem Maria, companheira das mulheres, Virgem Maria, acompanha todos nós. Virgem Maria, é da nossa caminhada, tu és bendita, eu quero ouvir a tua voz. Nos dê a bênção, Padre. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, Aparecida, Deus abençoe cada um de nós. Fortaleça o espírito missionário em cada um de nós. E dê muita agilidade aos nossos pés para visitar, para encontrar pessoas e ser, no meio do povo, a mesma presença de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Estão todos convidados. Gratidão, Padre Luiz, gratidão. Tchau. Tchau.